Vocês que me conhecem há mais tempo, pode dizer assim, qual a diferença? A diferença é que durante 16 anos eu subi para pregar o Evangelho nessa igreja, mas eu posso confessar para vocês hoje que eu estou igual aquele que nunca tinha subido aqui. Relutei muito. O Tiago vem falando comigo há alguns dias e eu sempre relutando, né? Mas chega um momento que Deus quer agir e eu falei: Senhor, se esse é o teu momento, eis-me aqui. Antes de trazer a palavra, porque afinal de contas hoje eu não estou, como eu fazia muito tempo que não pregava aqui na igreja, eu conversei com a liderança da igreja e eles me deram essa liberdade de pregar até meia-noite. Sei. Eu sei que você deu glória a Deus, mas posso ter certeza que se eu passar de 8 horas só vai ficar eu sozinho aqui. Brincadeira à parte. Aqueles irmãos que estão chegando na igreja agora, talvez eu tomo a liberdade, Felipe, eu tomo a liberdade de fazer um breve comentário a respeito do que se passou comigo há um tempo atrás. Eu não tive a oportunidade de trazer o meu testemunho na igreja. E quando eu estava no hospital, durante os 25 dias que eu fiquei internado em Araçatuba, eu sempre falava para Deus: Senhor, se o Senhor me livrar da morte que tão de perto me rodeou, eu vou testemunhar onde quer que eu for. E de lá para cá eu não tive a oportunidade de testemunhar para a igreja. Alguns irmãos conhecem, outros não conhecem. Eu estive à beira da morte. Eu cheguei no hospital com 20% apenas de chance de vida. Os irmãos que conhecem a história sabem. E nessa época, eu tinha a minha esposa que dependia totalmente de mim. Ela era totalmente dependente, devido aos problemas de saúde que ela tinha. Mas, irmãos, eu cheguei a uma conclusão naquilo. Deus me falou naquele momento, naquele tempo que eu passei no hospital, o que Deus quis fazer comigo. Naquele momento em que eu tive esse problema sério, chegando no hospital com 20% apenas de vida, ou seja, 80% para vir a óbito, Deus falou comigo a respeito, porque eu estava distante do Senhor, devido à doença, a enfermidade da minha ex-mulher, que Deus a levou, e também por um pouco de relaxo meu. E Deus falou assim: vem cá, vou te passar uma rasteira aqui, e você vai ver que eu sou Deus. E quando eu cheguei no hospital, eu só lembro disso, que o médico disse assim, eu não me lembro se era o pastor que estava do meu lado, meu filho, eu sei que estava, e o dono do sítio onde eu moro: olha, vamos correr que ele tem apenas 20%, se ele chegasse 5 minutos aqui mais tarde, ele não voltaria mais, mas nós vamos correr. E eu lembro que foi uma correria muito grande para arrumar a ambulância, que veio lá de Araçatuba me buscar, e eu fui para Araçatuba, eu fiquei 25 dias lá. Desses 25 dias, 23 eu fiquei com soro na veia para voltar. Irmãos, e eu só para testemunhar para os irmãos, nem o médico, o Dr. Rodrigo Mendonça, um dos maiores conhecedor do caso que aconteceu comigo, ele não sabia o que estava acontecendo comigo. E quando ele ia falar com os residentes, os médicos estavam aprendendo, quando ele chegava na minha vez, ele falava: esse cara aqui, eu nem sei como é que eu explico esse cara, porque todos os demais que estavam na sala comigo, no quarto, eles tiveram problemas, e eu não tive nada de sequela. E todas as vezes que ele olhava para mim e ele falava isso para os médicos, eu não falava nada, eu só apontava para os céus. E eu sabia que Deus estava fazendo uma obra ali. E eu entendi que naquele momento era uma missão também. Era uma missão que eu tinha que cuidar da minha esposa até ela ir embora, até o dia que Deus recolhesse ela. Porque se eu fosse embora primeiro, ela ia sofrer bastante, porque ela não podia fazer nada, devido à enfermidade que ela tinha. Ela foi proibida de fazer qualquer tipo de esforço,
então era eu que fazia. E até nisso Deus trabalhou de uma forma grandiosa. E eu sei que os irmãos que me conhecem sabem que eu sempre sou grato pelas pessoas que oram e que intercedem por mim, e aqueles que estão comigo há muito tempo, que eu sou velho nessa igreja, viu, irmãos? Sou velho nessa igreja. Conheci Felipe criança, Tiago criança, essa rapaziadinha toda criança. O Felipe deu um trabalho danado, mas é um filho amado na fé, né? E eu sou grato a Deus. Para não tomar muito tempo da mensagem dessa noite, eu quero só falar uma coisinha rapidinho para os irmãos a respeito da Stephanie. Felipe, me dá essa oportunidade. A Stephanie, ela é missionária dessa igreja, e a Stephanie, ela está lá no Rio de Janeiro, e ela esteve conosco lá em casa, eu e a Marisa, e ela estava falando a respeito de como é a vida dela lá no Rio de Janeiro. Irmãos, é uma luta para ser missionário, e eu, olha, fiquei maravilhado, eu e a minha esposa, com o testemunho dela, das dificuldades financeiras que ela passa, de como Deus supre as necessidades dela através da fé que ela tem. E eu e a minha esposa, nós conversamos e nós criamos um Pix, né? Nós fizemos um Pix para a Stephanie, que está fazendo aniversário hoje, e a partir de hoje, todos os meses, nós vamos mandar uma oferta para ela. E eu só queria, com isso, dizer aos irmãos, se os irmãos quiserem, aqueles que sentiram no coração de ajudar a nossa irmã missionária dessa igreja, todo mês é só me procurar, eu e a Marisa, aí nós enviamos a ela esse Pix, né? Seja de R$10, R$20, vai ajudar. Hoje é o aniversário dela, e ela falou assim para a gente, ela me chama de tio, falou assim: tio, tem dias que eu tenho uma vontade doida de comer um lanche, e não tenho dinheiro para comprar um lanche, porque eu coloquei no meu coração de servir a Deus, independente do que ia acontecer daí para frente. Aí ela falou assim: às vezes eu vejo pessoas comendo lanche, e eu não tenho um dinheiro para comer um lanche, porque eu vivo pela fé. Aquilo tocou demais meu coração, irmãos, tocou demais, e nós conversamos, eu e a Marisa, e nós, a partir de hoje, nós somos contribuinte para Stephanie nessa missão. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu estou diante do Senhor. Ó Pai, como sempre o Senhor tem me ajudado, como sempre o Espírito Santo tem falado ao meu coração. O Senhor nessa noite possa, ó Deus, me dar todo o auxílio necessário para trazer a palavra a nós nessa noite. Nesse momento, Senhor, humildemente me escondo atrás da Tua cruz, para que tão somente o Teu nome seja exaltado e glorificado nessa noite, e que nós possamos aprender um pouco sobre aquilo que nós falaremos nessa noite, vindo do Teu trono. Nós pedimos assim, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou falar um pouco aos irmãos a respeito dos dois homens que caminhavam ao caminho de Emaús, depois do acontecido com Jesus. Vou ler para que os irmãos possam se interagir aí, né? Inteirar. Lucas 24, 28 e 29. Lucas capítulo 24, 28 e 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Irmãos, nós estamos falando um pouco a respeito da casa em que Jesus entrou, e nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito dessa casa lá em Emaús, né? Para que os irmãos também possam ter uma visão melhor. Ao analisar esse texto, identificamos as decepções e as tristezas daqueles dois homens. Irmãos, eu quero levar os irmãos a meditar e a pensar comigo nessa passagem desses dois homens, depois do acontecido com Jesus. Imagina você, esses dois homens que caminharam e que viram Jesus no seu tempo aqui na terra, pregando o Evangelho, curando todos os enfermos, dando vida aos cegos, fazendo com que pessoas que já não tinham vida voltassem à vida. E logo em seguida, Jesus é crucificado, Jesus é pego pelos malfeitores e levado a uma cruz. E vou trazer para nós nessa noite
como se fosse nós, tá? Vamos nos transportar para lá. Eu gosto muito quando eu prego esse tipo de mensagem, nos transportar para o texto. E por quê? Porque fica mais fácil a nossa compreensão. Imagina eu e você, qualquer um de vocês, nós dois caminhando, e nós passamos por todo esse tempo com Jesus, vendo o que Jesus fazia, e vamos levar pelo lado humano, tá? Pelo lado humano, e como se a gente fosse um menino aí de 13, 14 anos, e olhasse assim para Jesus e falava assim: esse rapaz aí é meu super-herói, ele é meu super-herói, eu ainda estou com ele e não tem problema nenhum, porque ele pode todas as coisas, a Bíblia diz que ele pode. Bom, beleza, mas aí, esses homens presenciam, né, a morte de Jesus, olha só, aí eles olham assim e falam: caramba, eu pensei que esse era um super-herói, era o meu super-herói, botei tanta fé, né, esperava tanto dele, e olha lá, ele acabou sendo crucificado, acabou sendo morto. O meu super-herói é uma pessoa comum. Era mais ou menos isso que eles pensavam pelo caminho. Tanto é que a Bíblia diz que eles estavam entristecidos. E é interessante que nós vamos decorrer alguns textos, né? O primeiro fato, eles estavam no caminho errado. Irmãos, quando nós andamos no caminho errado, as tendências das coisas acontecerem negativamente na nossa vida. Quando nós estamos no lugar errado, no tempo errado, e vendo as coisas erradas, nós temos a tendência de nos fraquejar espiritualmente. Porque quando nós falamos a respeito das palavras de Deus, nós temos que nos transportar para a vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela deve ter a nossa fé alicerçada naquele que tudo pode, naquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam caminhando ali, e é por isso que às vezes a gente usa muito aquela fala, né? Acontece as coisas porque você está no lugar errado, com as pessoas erradas, e no momento errado. Olha que beleza, nós estamos hoje aonde? Aonde, irmãos? Nós estamos no lugar certo, nós estamos na casa do Senhor, na habitação do Senhor. E a Bíblia diz assim, que nós devemos vivermos nessa terra com os pés no chão, mas nossa cabeça na eternidade. Porque é lá, na eternidade, em que nós nos encontramos, para as nossas dificuldades e aflições da vida serem palpáveis e alcançar aquilo que nós necessitamos. A parte B, eles não conheciam a Jesus totalmente. Eu vou dar uma paradinha nesse texto um pouquinho mais, porque assim, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Irmãos, a Bíblia fala que eles estavam caminhando, entristecidos, comentando um com o outro, provavelmente estava falando assim: rapaz, mas que decepção, rapaz, pensei que ele era imorrível, né? Eu gosto de falar essa palavra imorrível, não sei se existe, mas eu gosto de falar. Eu achei que ele era imorrível, rapaz, e olha, veio homens comuns e pegou ele, e tirou o nosso super-herói, e nos deixou entristecidos. Era mais ou menos isso que eles estavam conversando. Mas sabe por que eles estavam conversando isso? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, nós participamos do ministério que é o reino de Deus, e conhecemos pouco do Jesus que nós servimos. Essa é a grande realidade. E esses homens presenciaram tudo que Jesus fez, mas mesmo assim eles não conheciam Jesus de verdade. Porque se eles conhecessem Jesus de verdade, eles não tinham tipo de decepções e nem indagações a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Porque a Bíblia fala que Jesus pregava o Evangelho, e Jesus já mencionava a sua partida, sua morte. Então eles teriam que ter a noção de que Jesus veio a esse mundo com uma missão, e ele estava cumprindo apenas a sua missão, a qual o Pai determinou para ele. E eu coloquei aqui, por que esses homens estavam sem conhecer Jesus, e eu vou colocar para os irmãos, e os irmãos vão entender um pouquinho, porque eles estavam com os olhos tapados, para não entender o que estava acontecendo, ou o que já havia acontecido. Pelas lágrimas. As lágrimas muitas vezes, irmãos,
ela nos faz impedir que nós possamos olhar e enxergar o sobrenatural de Deus. E a Bíblia diz assim, que nós devemos viver na quarta dimensão. Nós, o povo de Deus, nós devemos viver na quarta dimensão. E o que é isso, Valdeci? A quarta dimensão, irmãos, é nós vivermos o sobrenatural de Deus. Porque existe a primeira dimensão, que é isso aqui, ó, a terra onde nós estamos. Mas nós temos que viver na quarta dimensão, onde que nós vemos o agir de Deus, sem que nós precisamos ver Deus pessoalmente. É assim que funciona. Muitas vezes nós estamos buscando algo para a nossa vida, e o mais importante para nós é buscar o sobrenatural de Deus. Quando nós vivemos no sobrenatural de Deus, eu vou abrir um parênteses aqui agora. Felipe, eu te amo em Cristo, meu irmão. Você não sabe o quanto. Domingo passado, a palavra do Felipe, quase que eu levantei a mão, Felipe. Quase eu levantei a mão para aceitar Jesus de novo. Porque realmente Deus te usou grandemente. Eu falei isso para o Tiago lá no final. Como Deus te usou. Eu me senti ali realmente, sabe, se você fosse feito o apelo aqui, eu tinha levantado a mão e tinha vindo aqui na frente. Porque a palavra de Deus é assim, irmãos. A palavra de Deus move o nosso coração quando nós abrimos o nosso coração para ouvi-lo. Rapidinho aqui, eu vou ler todos os demais pela ignorância das Escrituras. A Bíblia diz: errai o homem em não conhecer as Escrituras, tá? Uma das coisas prioritárias na nossa vida, para viver uma vida dignamente condiz daquilo que Deus quer para a nossa vida, é conhecer as Escrituras. E como você conhece as Escrituras? Ouvindo os outros falar, ou você lendo e comendo dos manjares do céu? A palavra de Deus, ela é um livro fechado. Quando ela está fechada, ela é um livro comum. Mas a tese da Bíblia é quando ela está aberta, é Deus falando conosco. Olha que legal. Às vezes você fala assim: rapaz, eu tenho 5 Bíblias lá em casa. Aí você pergunta assim: você lê alguma? Não, nenhuma. Não adianta nada. Porque a Bíblia fechada é um livro comum. Mas quando você abre a Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, é Deus direcionando a sua palavra para você, ao seu coração, trabalhando na sua mente como Deus quer. Pelo temor da escuridão. Pelo temor da escuridão. Eles estavam com medo do que, irmãos? Você vai ver lá no finalzinho, depois eu vou chegar no finalzinho, que eles vão falar para Jesus assim: não vai embora agora não, porque já está escurecendo e o escuro é perigoso. Você pode cair no buraco, você pode ser mordido por uma cobra e por aí vai. Mas a Bíblia nos chama atenção a respeito disso, que quando nós vivemos para Deus, quando nós vivemos na luz de Deus, nós não devemos ter medo de nada. A palavra de Deus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A Bíblia não está dizendo assim: olha, meus filhos, vamos fazer o seguinte, tem 7 dias na semana, eu vou dar uma intercalada aí, vou usar 3 dias da semana para estar com você, mas o resto você se exploda, viva por você mesmo. Não, a Bíblia diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não se consumiu o século, é necessário que nós tenhamos a consciência de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Porque se Ele não tivesse conosco em todas as circunstâncias, eu não estaria falando aqui com você, tá? Meus filhos falam que eu tenho 2 aniversários, só que eu ganho um presente só. É interessante, né? Podia ganhar no dia 25 de janeiro e o outro no dia 11 de junho. Eles falam que eu tenho 2 aniversários, mas me dão um presente só. Mas o presente maior que Deus me deu foi a vida. A vida, uma nova oportunidade. Vamos lá. Eles estavam decepcionados. Eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu ele. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Eu vou dar um parênteses aqui, nesse pedacinho aqui. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção para Mirandópolis. Mas nós vemos que ele morreu.
E agora? Quem vai trazer a redenção para Mirandópolis? Era mais ou menos assim, irmãos, que eles estavam vendo todo esse episódio. E não repararam que Jesus estava caminhando com eles. Sabe por quê? Porque muitas vezes é assim. Muitas vezes nós deixamos que as amarguras da vida, que os tropeços da vida, que os impérios da vida aí afora, nos tira a visão de Deus. E quando nós tiramos a visão de Deus, a nossa tendência é cair, é tropeçar, é esmorecer, é murmurar e tantas outras coisas. Eu fiz um paralelo, irmãos, nesse texto, não tem nada a ver, mas eu fiz um paralelo só para que você tenha um conhecimento. Esses homens estavam caminhando para Emaús, e eu fiz um paralelo com aquele povo que caminhava no deserto. Aquele povo também presenciaram tantos milagres e tantas coisas que Deus estavam fazendo com eles ali, caminhando no deserto, que a Bíblia diz que as sandálias não apodreciam, e eles não morreram de fome caminhando por 40 anos no deserto. Não morreram de fome porque Deus tratava dele. Mas mesmo assim aqueles homens murmuravam de Deus, não viam o que Deus fazia. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos ver Deus fazendo o extraordinário. As bênçãos pequenas não têm valor para nós. É aquele ditado popular, que se Deus me der uma Ferrari eu agradeço, mas se Ele dá um Fusca eu amaldiçoo. O Fusca é um carro, você vai em qualquer lugar com o Fusca. E é importante, não tem nada a ver com quem tem Fusca, tá, irmão? É importante que o Fusca, se ele quebrar no caminho, com um fio de arame farpado, você arruma ele. E a Ferrari, sabe o que vai acontecer? Primeiro, que você não sabe dirigir. E segundo, que você não vai ter dinheiro para pagar o imposto. E por aí vai, uma série de coisas que Deus sabe que você não tem condições. Por isso Ele te dá aquilo que você tem condições de cuidar. A Bíblia diz assim que nós somos mordomos do Senhor. E como mordomos, o Senhor nos conhece como somos. Deus não vai dar para mim aquilo que eu não consigo ser mordomo e fazer pela metade. Tá certo? Então Deus conhece cada um de nós. Vou pular um pedacinho aqui. Aprendemos a partir da casa de Emaús que nossa comunhão com Jesus é refeita. E como é, meu irmão? Como Jesus trabalha conosco. A Bíblia diz assim que Deus renova-nos todo o amanhecer. Toda vez que você levanta, você é renovado para viver um novo dia com Jesus. Por isso nós começamos todos os dias agradecendo pela noite e nos colocando diante de Jesus para viver aquele dia. Porque se Jesus quiser que você não caminhe aquele dia, pode ter certeza, você não vai chegar ao final dele. Tá? Ô, irmão, se eu estiver passando do tempo aí, faz assim para mim, tá? Eu não marquei nesse relógio aqui não. Aliás, é bonito esse trem aqui, né? Bonitão. Aprendemos a partir da casa de Emaús, a nossa visão espiritual é restaurada por Jesus. Irmãos, quantas vezes Jesus tem restaurado a minha visão espiritual? Quando eu sofri esse episódio que eu contei para os irmãos, eu fui refeito da minha visão espiritual, porque quando eu estava naquele leito de enfermidade, naquela situação, quando eu escutei o médico falando assim, esse cara, olha, não sei não se ele vai chegar em Araçatuba. Eu só pensei uma coisa, falei, misericórdia da minha vida. Ali naquele momento tão sombrio da minha vida, eu falei, Senhor, não quero nada, só perdoa os meus pecados, para que eu possa entrar na eternidade contigo. Porque naquele momento, se eu morresse, eu ia ter que me virar para chegar lá diante de Jesus, porque eu estava distante do Senhor. Então Ele refez a minha vida espiritual. Nossos corações são incendiados pela presença e a palavra de Jesus. Irmãos, como é gostoso ouvir a palavra de Jesus. Como é gostoso você viver através da palavra de Jesus. Eu já li a Bíblia, não estou aqui me engrandecendo, tá, irmãos? De maneira nenhuma. Eu já li a Bíblia completa, de capa a capa, 4 vezes. 4 vezes, e o Novo Testamento 5 vezes. Ou seja, eu li 4 vezes completa e li 5 vezes o Novo Testamento. Aí você vai falar assim, nossa, você é cheio do conhecimento. Não, todo dia eu aprendo uma coisa nova. É interessante que se eu pregar hoje aqui esse texto que eu estou pregando, e amanhã vir um outro pastor, ele vai pregar diferentemente do que eu estou pregando aqui. Porque a palavra de Deus se renova todos os dias, tá? Já estou terminando, tá? Falta meia hora. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunhava as escrituras? Diz o versículo 32 do capítulo 34. Ardia em nós, irmãos,
Quando nós temos a ação do Espírito Santo em nós, a palavra de Deus, ela arde em nosso coração. Eu falei para os irmãos, né, e dei o exemplo aqui do Felipe, e tantos outros pastores, tantos outros abençoados que passaram por aqui, mas como Deus fala conosco. Eu falei para minha esposa domingo passado, mas que bênção. Às vezes nós olhamos assim e falamos assim, eu já sei tudo, né, aprendi tudo, estou 35 anos na igreja, 40, eu acho que eu estou isso, né, eu não sou velho, tá, irmãos? Eu tenho uns 40 anos na igreja, estou com 42, eu entrei na igreja com 2 anos, estou na validade. Aprendemos a partir da casa de Emaús também, que somos empoderados e enviados para missões. É por isso que eu falei da nossa irmãzinha Stephanie. Irmãos, eu vou contar dentro de um segundo aqui, ou um minutinho. A Stephanie, ela abriu mão da sua profissão, ela abriu mão do seu namoro, que ela estava namorando aqui, ela abriu mão de ficar com a família dela, que está toda aqui, abriu mão de quase tudo na vida dela, para ser missionária, irmãos. E os irmãos quiserem um dia que ela vier aqui, sentar e conversar com a Stephanie, você vai ver como ela é apaixonada por aquilo que ela faz. Ela é apaixonada em fazer missões. Ela manda todos os dias, ela manda um comentário para vocês que está no grupo, e para mim, separado, ela também passa para mim as informações dos trabalhos que ela vem fazendo no Rio de Janeiro. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, quando a gente olha um jovem abrindo mão de tudo para servir ao Senhor, dá uma raiva, não dá, irmãos? Em nós, né? A gente fala assim, meu Deus, eu estou na minha casa, toda mobiliada, tenho um carro para ir na igreja, e essa moça abriu mão de tudo e foi para lá, longe da mãe, longe dos seus familiares, dependendo de ofertas, daquelas ofertas que vêm através da fé, né? E está lá, servindo ao Senhor. E pergunta para ela se ela quer vir embora. Quer não. Por isso que a igreja deveria abraçar essa causa, irmãos. E se você quiser abraçar, conversa comigo, conversa com o Felipe passa para mim, e a gente vai mandar esse dinheiro para ela. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade? O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, é interessante, né? Sabe aquele velho ditado, né? É preciso ver para crer. Esses rapazes fizeram isso. Foi preciso Jesus fazer o quê? Partiu o pão. Partiu o pão, mas como? Ele partiu o pão exatamente como todas as vezes que ele sentou com seus discípulos ele fazia. Foi por isso que eles reconheceram. Porque se ele chegasse e partisse o pão de uma outra forma, eles também não reconheceriam. Era preciso Jesus fazer outra coisa para que eles pudessem reconhecer. Irmãos, uma das coisas que nós temos que reconhecer é o que Jesus faz por nós. Eu preguei há muito tempo atrás, porque faz tempo que eu não prego na igreja, eu preguei há muito tempo uma mensagem, e eu trouxe apenas, vou encerrar aqui, tá? Eu trouxe apenas uma coisa interessante para nós nessa noite, e eu gostaria de refletir com os irmãos. Imaginamos que nós estamos à beira de uma fonte, tá? Uma fonte, água limpa, jorrando. Olha só que beleza, vamos ver. Reflita comigo. Nós estamos na beira de uma fonte bonita, água límpida, brilhante, cristalina, e nós estamos com um copo na mão, bonitinho, aquele copo bonitinho, e aí um olha para o outro assim e fala, rapaz, mas eu estou com uma sede, rapaz, estou morrendo de sede. Tem lógica isso? Você está numa fonte cristalina, com um copo para usar, para beber, para se matar a sua sede, e você fala que está com sede. Irmãos, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós estamos na frente da fonte, sentado na borda da fonte, com o copo na mão, vazio, passando sede, morrendo de sede. Sede do quê? Da palavra de Deus. Mas não temos a capacidade, não temos a fé necessária de enfiar o copo na fonte e tomar. A fonte de água. Muitas vezes também é a mesma coisa. Nós estamos, sentado em uma mesa lotada de manjares deliciosos, né? Ali na nossa frente está os talheres, o prato, e nós olhamos um para o outro assim e fala assim, irmãos,
mas eu estou com uma fome, rapaz, você nem imagina a fome. Meu filho, o banquete está aí, vai saciar a sua fome, vai saciar a sua sede. Jesus é o pão da vida. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus é a fonte que jorra sobre nós, é uma fonte inesgotável. É como eu disse e volto a repetir, cada dia que você lê um versículo, Deus fala com você diferente, Deus fala com você de uma forma diferente. Quer ver uma coisa? O Felipe vai lembrar disso, os meninos mais velhos. Eu ouvi tantas vezes o pessoal pregar sobre aquela passagem de Nínive, né? Que Jonas dá um nó, tentou pelo menos dar um nó em Deus, né? Enganando Deus e indo para outro lugar. E a gente sempre fazia o quê? A gente sempre olhava para Jonas. E a gente falava assim, ô cabeçudo, se Deus mandou você, por que você não foi? Mas um dia o Jetro, o pastor Jetro, o apóstolo Jetro veio aqui e pregou totalmente diferente daquilo que eu já havia aprendido há 30 anos atrás. Porque também aquele texto fala de mim e de você. Que muitas vezes nós queremos dialogar com Deus. Deus, não é muito longe esse negócio? Está muito distante. É cansativo. E eu ir lá na área verde? Eu não, vou nada. Rua de terra? Vou não. Nós estamos fazendo o que, irmãos? Fazendo como Jonas. Senhor, não é melhor ir lá na Colina Verde, tudo lá assaltadinho? Não é melhor ir no centro da cidade, que eu não preciso andar muito, está calor? Pelo menos eu suo um pouquinho, não molho a camisa. Irmãos, nós não podemos jamais ter esse tipo de diálogo com Deus. Isso me faz lembrar uma passagem da palavra de Deus, que quando me ajuda aí Abraão, começou a conversar com Deus a respeito, ele começou de 10 e veio até... E ele estava fazendo o que, irmãos? A Bíblia diz assim, que ele se colocou de pé para conversar com Deus. E muitas vezes nós queremos conversar com Deus debaixo da cama. E uma outra grande besteira que nós aprendemos lá no passado, que tem oração que não passa do teto. Irmãos, a grande besteira que o diabo coloca na sua cabeça: toda oração feita chega ao trono de graça. Toda oração feita, seja ela simples ou seja ela eloquente, ela chega no trono de Deus. Só que tem 3 alternativas que Deus te dá: sim, espera, me ajuda aí a outra, e não. Isso, obrigado, tá? São 3 alternativas que Deus te dá, mas toda oração chega no trono da graça. Só que nós temos que entender uma coisa: que Deus faz como lhe apraz. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E eu encerro aqui, irmãos, que nós possamos ter uma visão totalmente diferente do que esses homens tiveram, e nós possamos vivenciar aquilo que Deus quer para nós, e aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, e aquilo que Deus tem para nós é nosso, por direito. A Bíblia diz que é nosso por direito. A Bíblia diz assim, que todo o poder foi nos dado nos céus e na terra. E a gente nem olha para dentro de nós e imaginamos que nós temos esse poder dentro de nós. E que Deus possa abençoar a nossa igreja, que nós sejamos visionários para ver o que o mundo precisa: de um povo redimido e um povo que busca a Deus acima de todas as coisas. Olha, estão falando aí, Felipe, estou terminando, tá? Faz de conta. Estão falando, não estão falando aí? Vocês estão ouvindo vários comentários aí que nosso Brasil vai viver um caos tremendo. Mas aqueles que estão seguros no Senhor não podem temer a escuridão, porque nós vivemos para a glória e a honra do nosso Deus. Amém. Boa noite, graças a Deus, amém? Estão alegres? Glória a Deus. Quem aqui participa de uma célula? Que bom, glória a Deus por isso. Irmãos,
Hoje vamos consagrar mais uma líder de célula. Aleluia. Tiago e Débora, vem aqui. É uma célula que se multiplica dos líderes que eram Tiago e Débora. E agora, com muita alegria, a gente vai apresentar a nova líder, orar por ela. Lúcia. Cadê a Lúcia? Monzani, glória a Deus, aplauda a vida dela, amém? Pode vir aqui. Você que é líder de célula, faz parte de uma célula, vem até aqui na frente. Pode levantar, vem aqui. Algumas células estão, aliás, 3 células, estamos adaptando novos líderes, porque haverá agora supervisores. Eu não consigo sozinho supervisionar todas as células. Então nós temos agora a região fé, esperança e amor. E esses supervisores estão deixando as suas células, colocando novos líderes para a gente melhor servir a nossa cidade. Sábado agora, a gente vai ter o Talk, treinamento avançado de líder de célula. Líder de célula já está inscrito, mas não é só para líder, é para auxiliar, membro, hospedeiro, aquele que tem vontade de servir, ou pelo menos tem a curiosidade de saber como que é. Pode vir, você não paga nada, nem para entrar, nem para sair, tá? Aqui na igreja. A partir das 5h30 a gente vai fazer um momento de comunhão para 6 horas começar. Então venha, amém? E agora, com alegria, a Débora vai estar orando pela Lúcia. Lúcia. Nós te damos graças, Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor tem sido poderoso, tem feito já no início desse ano coisas maravilhosas, e podemos contemplar através dessas multiplicações, ó Pai. Isso já é um bom começo para esse ano, do muito que ainda o Senhor fará. Deus, em teu nome eu coloco aqui, ó Pai, na tua autoridade, ó Pai, a vida da Lúcia, e peço que o Senhor a capacite. Derrame, Senhor, sempre da tua unção, a unção de amor, ó Pai, por vidas, de amor a almas, que ela possa, Senhor, sentir no teu coração todos os dias o desejo de encher aquela célula, ó Pai, de pessoas e ganhá-las para ti, ó Deus. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre as tuas mãos, ó Pai, sobre os teus pés. Espírito Santo, conduz a tua filha na direção a qual o Senhor preparou para ela e para esta igreja. Em nome de Jesus, que ela seja muito usada através das células, ó Pai, como uma multiplicadora, assim como diz a tua palavra: crescei e multiplicai. Que este é o tempo que essa célula cresceu e está se multiplicando, e eu creio, Senhor, que através dessas mãos, deste coração, desta vida, muitas outras serão multiplicadas. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a tua filha em amor, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Em breve você poderá estar aqui e juntos apresentar o reino dos céus nessa cidade. Aleluia. Após o louvor, supervisão, área roxa comigo, roxa e laranja, e a verde com o Ricardo. Glórias a Deus sempre. Aleluia.